Mas eu não pude me calar hoje, depois de ter estado anteontem no aniversário de uma pessoa lá no meu estado, num assentamento que o INCRA fez, chamado PA, Projeto de Assentamento Nova Amazônia. Esse pessoal que está lá, que são centenas de famílias, estão lá expulsos da reserva indígena Raposa Serra do Sol, demarcada pelo presidente Lula, apesar dos argumentos que a Comissão Temporária Externa do Senado e da Câmara apresentaram para se fazer uma demarcação que não precisasse excluir ninguém daquela área. Tinha gente ali que o bisavô comprou terras e foi para lá. Então já tinha 3, 4 gerações de pessoas. Então expulsaram essas pessoas das suas fazendas, dos seus sítios, até do emprego que existiu dentro daquela área, extinguiram mais ou menos umas 4 ou 5 vilas, inclusive a Vila do Surumu, onde muitas vezes eu fui atender como médico, justamente no hospital que era da Diocese de Roraima. Pois bem, o presidente Lula, apesar de ter concordado e sugerido até que nós fizéssemos essa comissão temporária externa, ele não levou em conta isso. Levou em conta muito mais a pressão das ONGs internacionais e no dia 15 de abril de 2005 demarcou essa reserva indígena. Então, a FUNAI, através da Presidência da República, demarcou a reserva indígena. Aliás, o presidente homologou. Pois bem, 15 de abril de 2005, estamos, portanto, há mais de 9 anos. E como é que estão essas pessoas? Eu pude ver anteontem, senador Flecha. Fui lá ao aniversário de um senhor completando 68 anos de idade, que várias vezes chorou quando lembrou do passado que ele perdeu, de tudo que ele, do pouco que ele tinha, perdeu tudo. A casa dele, que era de alvenaria, foi indenizada, ele teve a indenização de R$15 mil. E ele teve que desmanchar telhado, porta e levar para esse lugar onde ele foi assentado. Assentado ou, diria até, jogado, porque assentado não foi. Não tem, então, órgãos federais. FUNAI tirou da reserva indígena. INCRA colocou num projeto de assentamento. E como é que eles vivem lá? Sem nenhum tipo de assistência, nem do governo federal e nem do governo estadual. Mas, neste caso, a obrigação maior tinha que ser do governo federal. Mas o governo federal não só abandonou a eles, como o seu Burri, que eu falei que fez 68 de idade anteontem. Eu vi várias pessoas lá que foram ao aniversário dele, contando a revolta que ainda sentem por terem sofrido essa ação do próprio governo brasileiro contra brasileiros que foram para lá, quando lá ainda era estado do Amazonas. E muitas vezes, esses brasileiros que foram para lá, ou foram pelo garimpo, ou foram para criar gado, atraíam os índios que estavam na Venezuela, porque nós sabemos que os índios que tem em Roraima hoje, como na Venezuela, vieram do Caribe, expulsos pela ação dos aventureiros espanhóis que estavam dominando aquela área. Pois bem, mas eu aqui, como aliás em todo o tema, eu me preocupo com os seres humanos. Primeiro vamos perguntar assim, fazer isso melhorou a vida dos índios? Não, não melhorou. O município do Iramutã, por exemplo, que é o miolo dessa reserva indígena, está passando inúmeras dificuldades. Não tem assistência do governo federal, não tem apoio do governo federal. Hoje é um município indígena, o prefeito é índio, os vereadores são índios, e, no entanto, não tem nenhum tipo de apoio do governo federal. Bom, não satisfeito em, através da FUNAI, tirar essas pessoas, não satisfeito em jogá-la nesse projeto de assentamento, sem nenhuma assistência, eles agora foram fazer
presidente, próximo do momento da eleição, a construção das casas, chamada Minha Casa Minha Vida, e todas estão inacabadas. Uma medida claramente eleitoreira, porque o ex-presidente do INCRA é candidato a deputado federal. Então, eu fico estarrecido. O meu Estado tem pagado muito caro por pertencer ao Brasil. Tem pagado muito caro. 57% da área do nosso Estado é de reserva indígena. Agora eu pergunto, de novo, como médico, e como é que estão os seres humanos índios lá? Melhoraram de vida? Negativo. Eles estão vindo para a cidade porque não podem mais sobreviver ali por causa que o emprego que eles tinham, até do próprio Estado, foi extinto. Tiveram que ir para a capital. Então é uma lógica completamente irracional que pune os dois lados. Pune os índios, porque os isola e não os atende, e pune os não índios. Muitos deles, inclusive, desses não índios, casados com índios ou com índias. No entanto, o que se faz no Brasil, ao invés de realmente tratar de ter todas as etnias em paz, porque é bom que se repita aqui, raça só tem uma, é a raça humana, com as suas variações de cor. Não muda o cérebro, não muda os pensamentos, não muda as vontades das pessoas ter esta ou aquela cor, ser disso ou daquilo. Mas eu quero denunciar isso aqui hoje e pedir da presidente Dilma, como o governo federal é o responsável por isso, lá no meu estado, eu estou dando aqui esse relato, portanto, um testemunho de que eu vi isso anteontem. Portanto, passados 9 anos depois da demarcação, estão piores os índios, estão piores os não índios. E o pior, intitulam os não índios que foram retirados de desintrusados. Quer dizer, eles estavam como intrusos no próprio país, dando origem, inclusive, ao surgimento de aldeias indígenas. Eu não tenho nada contra demarcar terra indígena. Eu acho que é justo. Agora, é ilógico tratar esse tipo de demarcação abandonando a prioridade que é o ser humano, índio e não índio, e simplesmente deixar as pessoas, digamos assim, passando fome, necessidades, adoecendo, sem nenhum trabalho do governo federal. Eu vou fazer um ofício à presidente Dilma, porque foi o presidente Lula que demarcou do partido dela. Foi o partido dela que, portanto, através da FUNAI e do INCRA, fez isso. E para completar, alguns desses que estão lá colocados no assentamento são, de vez em quando, punidos pelo IBAMA, porque fazem essa ou aquela atividade. Então é impossível pensar num país em que o ser humano não seja a prioridade. Eu, como médico, sempre pensei assim. Não me interessa se a pessoa é negra, índia, asiática ou branco. Agora, tratam de fazer essa separação por cores ou por origens, e, no entanto, o Brasil não ganha nada com isso. O Brasil não ganha nada com isso, e o que é pior, não ganham os que deveriam ser beneficiados, que são os índios, e muito menos os que são atingidos. Só para ter uma ideia, nós temos de reserva indígena da FUNAI em Roraima, 46%, para ser exato, 46,37% de reservas indígenas. Preservação ambiental, 8%, portanto, mais de 50% do território. Além disso, tem áreas da União, que são 33,99%. Portanto, o Estado sobra para ele alguma coisa em torno de 20% da sua área para qualquer atividade de agricultura, pecuária. E lá nessa reserva indígena era produzido, senador, 25% do PIB do Estado.
produzido o quê? Arroz, soja e milho. Pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, que compraram as terras e que foram expulsas de lá. Eu quero, portanto, deixar esse registro aqui e, repito, vou fazer um ofício à presidente Dilma e vou também pedir aos órgãos fiscalizadores, do Ministério Público Federal, principalmente, que investiguem essa situação, porque está pior do que aquele desterro que houve na Sibéria. A coisa mais indigna do mundo é você pegar uma pessoa que nasceu num lugar, já recebeu a casa do seu pai, ou construiu uma outrazinha e ele é expulso, sem nenhuma satisfação, de forma indigna e ainda rotulado de intruso. Então, o que eu vi anteontem, senador, não permitia que eu ficasse calado hoje, mesmo com o prejuízo da voz, porque, como vamos ter só essa semana de esforço concentrado, este assunto me dói na alma, porque realmente, como filho de Roraima, me criei lá, convivia com os indígenas. Eu tenho uma terrinha lá que ao lado tem 3 comunidades indígenas, me dou muito bem com todos eles. Estou sempre fazendo uma parceria com eles, ajudando nos eventos que eles promovem e tenho realmente muito respeito. Agora, o que é que eu vejo? Esses de próximo da cidade, eles ainda plantam e vão vender na cidade. Mas e os outros? Nem isso, nem isso. Então, eu não posso realmente, mesmo com a voz comprometida, deixar de fazer esse registro hoje, inclusive pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição de documentos que eu trouxe aqui para fazerem parte integrante do meu pronunciamento. Mas, vou repetir, me dirigindo àquelas pessoas que estão lá no PA Nova Amazônia, em Roraima, como aquelas que nem sequer foram colocadas lá, que estão na periferia da cidade, sobrevivendo de todo jeito, vendendo churrasquinho, limpando ruas. Então, eu tinha que fazer esse registro aqui, porque é atual, não é uma coisa que aconteceu e está uma beleza, não. Está horrível e eu não posso, portanto, deixar de desabafar e denunciar aqui da tribuna do Senado e tomar as providências de encaminhamento para o presidente da República e para o Procurador-Geral da República, para que seja visto essa indignidade que se praticou tanto contra os índios quanto contra os não índios.